E diz assim a palavra do Senhor: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, de Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. E Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Elaquim. Elaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Pode aplaudir o Senhor. Portanto, o total de gerações de Abraão até Davi, 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Estamos falando aqui de 42 pessoas. Por que Mateus, ele já começa com essa genealogia? Porque ele queria escrever, ele queria registrar que Jesus Cristo, ele era o Messias, e que a linhagem dele era completa. Foi profetizado para Davi, em 2 Samuel 7, 12, 13, de que o reino nunca seria tirado dele, e que teria um grande rei. E esse rei, no cumprimento da palavra, da promessa, era Jesus Cristo. A primeira grande aliança foi feita com Abraão, que depois se tornou Abraão. Deus disse: eu tirarei as nações, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Gerações falam de legado. Gerações falam de continuidade. Fala de tempo. Gerações, elas mostram a cultura de um povo. Mostra a identidade. Mostra em que eles se baseiam. Mostra muita coisa do DNA. Eu tenho muitas coisas dos meus pais. A nossa geração conta a nossa história. Ela mostra também aquilo que nós refletimos, a nossa identidade. E para o povo de Israel era extremamente importante a linhagem, a descendência, aquilo que eles iam deixar para a próxima geração. Eles não viviam de forma aleatória. Eles não pensavam: eu vou viver, eu vou aproveitar tudo que eu tenho para aproveitar aqui, vida que segue, se eu morrer já foi. Não.
Eles pensam em legado. Eu vou construir para que o meu filho possa continuar construindo, para que o meu neto possa construir um pouco mais, para o meu bisneto edificar. Então era muito importante para eles essa genealogia. Outra coisa, eles eram identificados por tribos. E as tribos, elas foram divididas. E Judá era o detentor da promessa de que através daquela tribo iria nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então é um chamado à continuidade da família. O que Deus diz? O que diz a Bíblia? Que é para a gente ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. E os nossos filhos vão ensinar para os seus filhos, para os filhos dos filhos. E assim a bênção de Deus vai sendo passada de geração em geração. Olha como que é importante o nosso papel de mãe, de tias, de ajudadora, de conselheiros, de mestre. Olha como que a gente contribui nesse nosso espaço. E essa contribuição, as nossas atitudes, elas vão ter um reflexo a longo e a curto prazo. Às vezes você pensa: nossa, eu desempenho um papel tão simplório, tão irrelevante. Você que pensa. Às vezes a sua oração, que foi feita no secreto, que ninguém ouviu, Deus ouviu e rasgou o céu. E a sua oração mudou destinos. A sua oração abençoou vidas. A sua oração libertou cativos. Não deixa de orar. Pode aplaudir o Senhor Jesus. E nessas gerações, o que Deus faz? Deus, ele é infinito. Deus é perfeito. E ele fala assim: gente, eu vou entrar dentro do tempo. As pessoas estão vivendo, estão seguindo a vida dela aqui, estão fazendo e tudo. Eu vou entrar no tempo, eu vou escolher essa geração, eu vou escolher esse povo vai caminhar, eu vou fazer uma aliança com eles. Eles vão passar por desertos, eles vão passar por guerras, por tribulações. Não vai ser fácil, nem sempre a minha palavra vai ser sim. Às vezes a minha palavra vai ser não, mas eu estou aqui, ó. Eu estou aqui no controle de tudo. No controle de todas as coisas. Por mais que pareça que não está acontecendo, por mais que vai entrando séculos e séculos, eu estou aqui cuidando dessa nação. Estou aqui conjecturando dentro daquilo que a gente já leu na Bíblia, na palavra do Senhor. A gente não consegue dominar 3 coisas. A gente não consegue parar o tempo. A gente não consegue evitar o dia da nossa partida. E a gente não consegue controlar o que as pessoas sentem ao nosso respeito. Não dá para a gente forçar uma pessoa a gostar da gente. E essas coisas, elas são suscetíveis quando nós estamos aqui nessa jornada, vivendo. E Deus, por saber que nós somos limitados, nós somos mortais, nós somos falhos, Ele entra, o que? Ele entra remindo as nossas vidas. Aquele tempo que a gente está vivendo, que o povo de Israel estava vivendo, esperando as promessas, Deus entra nele e fala: agora eu vou estar conduzindo vocês. Já não são mais pessoas sem rumo. Tem destino. Destino profético, sabe para onde vai. É igual eu e você, viemos para cá porque a gente tem destino. Nosso destino é o céu, é a vida eterna.
Então o povo, quando sabe a sua identidade, sabe de onde veio, sabe para onde vai, quem é, tem direcionamento. Não somos perfeitos. E não temos legalidade para poder errar, porque a graça, ela nos dá um amparo muito forte. A graça de Deus, ela é soberana, mas aquilo que nós fazemos é um reflexo do Deus que nós amamos, que Deus serve. O Deus que nós servimos. Eu contei aqui, 42 homens. Eu fiquei pensando, gente, cadê as mulheres? Isso aí há 20 anos atrás. Só tinha 5 mulheres. Falei, mas não era para ter uma mulher para cada homem? A conta não fechou, né? Se tem 48 homens, se tem lá Salatiel, Salmão, aquele tanto de nome que a gente foi lendo, tinha que ter uma mulher para cada um. Mas não tinha. Tinham 5 mulheres. E isso chamou muito a minha atenção. Eu falei, o que essas mulheres têm de especial? O que essas mulheres carregam dentro delas para estarem na genealogia de Jesus? Eu quero isso. E eu falei, eu vou estudar. Eu fico curiosa, por isso que eu gosto de ler as coisas, genealogia. Eu fico tentando imaginar por que o Senhor colocou as medidas, do templo. Enfim, eu gosto dessas coisas. Fui lá na primeira mulher. Tamar. Tamar, ela se casou com o filho de Judá. Deixa eu parar o teclado só um minutinho. Só para eu concentrar. Tamar, presta atenção. Tamar, ela se casou com o filho de Judá. Judá teve 3 filhos. E era muito importante a descendência da mulher. Porque havia uma promessa de que através da mulher iria nascer aquele. Então ter um filho para aquelas mulheres era algo fundamental. Porque elas poderiam estar carregando o Salvador. Elas poderiam estar carregando o Messias. Então isso era algo muito forte que tinha que acontecer. A mulher que não tinha filhos, era estéril, é como se ela estivesse infrutífera, debaixo de uma maldição. Não é porque ela tinha menos valia, é porque eles estavam baseados nessa promessa. E Tamar, ela casou com um dos filhos de Judá, e ele era perverso. Ele era extremamente maligno. Eu fico imaginando uma pessoa manipuladora, uma pessoa grosseira, uma pessoa arrogante, uma pessoa maldosa. Eu não sei. Mas na Bíblia diz que o Senhor não se agradava desse homem. E ele morreu. O Senhor recolheu ele da terra. E existia uma lei, eu até anotei aqui, naquela época, que é a lei de Lerivato. Quando o homem morria, o outro irmão ia lá e pegava aquela mulher e tinha filhos, porque aí o primeiro filho, iria dar continuidade à genealogia do outro irmão. Presta atenção. Então ela foi se casar com esse outro filho, o segundo filho que Judá tinha. E na hora da conjunção carnal, ele tirava e desperdiçava o sêmen. Ele fazia isso por diversas vezes. E assim Tamar não engravidava. Ele usava o seu corpo. Ele usava a sua juventude. Mas ele não queria dar continuidade ao legado do irmão. Também não dar continuidade ao sonho de Tamar. Aquele homem vai lá e morre. Olha como que isso é sério. Tem um terceiro filho. Esse terceiro filho era mais novo. E Judá tinha um compromisso com ela. Judá disse, quando ele estiver
com a idade adequada, você vai casar com ele. Isso foi algo tratado. Quando o menino, ele tinha idade para casar, Judá não permitiu aquele casamento. Tamar ficou viúva, sozinha, sem filhos até então. Eu creio que ela deveria ter ficado com o terceiro filho. Deus teria se agradado e continuado os planos dele. Mas devido ao coração duro de Judá, ela tomou uma atitude que fez total diferença na vida dela. É uma história que parece absurda aos nossos olhos. Mas ela disse: eu vou interceptar Judá. Judá, ele passava por um caminho. Ela ficou nesse caminho. Presta atenção que isso é o pano de fundo. E ela colocou um véu. E ela se fez de uma prostituta. Está na Bíblia. E ali na hora que ele volta, ela o seduz. Judá todo errado, né? Todo errado. Estava se prostituindo, não cumpria com a promessa, enfim. Na hora que ele deita com Tamar, ele não sabia que era ela. Ele tem que pagar, era um serviço. E ele diz: eu vou te dar um carneiro, alguma coisa assim. Ela disse: não, eu não quero carneiro. Ele falou: mas eu vou te pagar. Ela: então me dá uma garantia de que você vai me pagar. Não sei se ele estava tonto, o que foi que aconteceu, um momento, né, talvez de insanidade. O pecado faz isso mesmo com a gente. E aí ela falou: eu quero o seu anel. Aquele anel dele era o selo da tribo de Judá. Ela falou: eu quero também o seu cinturão, a corda que está amarrada. Essa corda, ela representava naquela época a autoridade. E ela falou assim: eu quero o seu cajado, que também era autoridade. Olha como que a gente, né, começa a se perder. Olha como que Judá começou a se perder quando ele parou de caminhar em direção à promessa. E ela pega aquilo dele. E como se ela estivesse chamando profeticamente essa autoridade para ela. O que você não está me dando, Judá, eu vou tomar. Eu vou pegar. Eu não vou deixar de perder aquilo que o Senhor prometeu para mim por conta da sua deslealdade, custe o que custar. 3 meses depois ela estava grávida. Foram lá e falaram com Judá. Judá sai irado, falando que iria apedrejar Tamar. E quando eles estavam se preparando para fazer isso, Tamar disse assim: eu tenho aqui um cajado, eu tenho um anel com selo, eu tenho um cordão. Quando entregaram para Judá, na Bíblia diz que ele esmureceu. Na Bíblia diz que ele reconheceu a loucura que ele estava fazendo. E aí ele pega Tamar e começa a cuidar dela. Ele não tocou nela mais. E Tamar engravida, já estava grávida. E Tamar tem o seu filho. Olha que história, assim, bizarra, né? Difícil de entender. Mas o que a gente vê? A gente vê o Senhor entrando com restauração. Porque aquela mulher falou: olha, eles me roubaram. Não justifica a atitude dela. Preste atenção, não justifica de jeito nenhum. Mas ela foi lá e falou: eu quero, eu não vou deixar, eu não abro mão. Depois a gente vai para Raabe. Raabe, gente, uma prostituta. Não tem outro nome para isso. Ela vendia o seu corpo. Ela se dava para outros homens em troca de pagamento. E aquela mulher, por ser uma prostituta, eu acredito que ela tinha contato
com muitos homens que passavam ali. Não sei se eram mercadores, não sei se eram capitães do exército, mas a verdade é que ela tinha informações, e eu posso considerar que eram informações inclusive privilegiadas. E ela ouviu sobre o Deus de Israel. Olha como que é importante a gente estar atento com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo nas estações, o relógio profético de Deus. Ela falou, eu sei que tem um Deus, o Deus de Israel, ele está vindo, ele está fazendo tudo. Essa mulher era tão esperta, que na hora que ela viu os 2 espias, ela falou assim, esses 2 não são daqui. Esses 2 são diferentes. Porque quem tem a marca do Senhor é diferente. E aquela mulher vai lá, e eles entram na casa dela, ela ajuda eles a fugir, ela joga lá um lenço, alguma coisa, eu sei que eles desceram, e aí eles foram para o acampamento, voltam, olha isso, destrói Jericó, Deus vai lá e derruba os muros, tinha lá um cordão vermelho, escarlate, de Raabe, e ela e toda a sua família foram preservadas. Aí sabe o que acontece? Um homem da tribo de Judá pega Raabe, a prostituta, e se casa com ela. Olha a redenção. Deus já está falando. Deus já está falando aqui. Dentro das nossas imperfeições, dentro das maldições, o Senhor transforma tudo em bênção. Tudo em bênção. Ele já está manifestando o poder dele, a cura dele no seu coração, o renovo. E aí a gente vai para Ruth. Como eu amo Ruth. Ruth aprendeu a amar o Senhor através da sua sogra, Noemi. E elas estavam em Moabe, Ruth era uma moabita. Resumindo, os filhos morreram. Noemi estava voltando para Belém. Belém tinha passado por um momento difícil de privações. E aí, enquanto elas estavam na saída, ela, sua irmã Olga e Noemi, a sogra, Noemi libera as duas. Olga volta para a cidade e Ruth diz, não, eu vou com você. Aonde tu fores, eu irei. O teu Deus é o meu Deus. Olha que engraçado. Vamos lá, gente. Vamos lá. Abraão tinha um sobrinho, Ló. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Na hora que começou a ter problemas entre os pastores de Abraão e de Ló, por que estava dando aqueles problemas? Por que os pastores eles começaram a brigar? Porque a promessa era para Isaac, o filho de Abraão. E Ló, por ser um filho querido, ele quis pegar as terras para ele. Ele foi pegando, e os pastores dele foram avançando, e os pastores de Abraão não permitiram isso. Aí Abraão vira para ele e fala assim, olha, nós estamos em conflito. Para onde você quer ir? Você quer ir para a direita ou você quer ir para a esquerda? Ló foi lá e escolheu, eu vou embora, pronto, acabou. Destruição total, Sodoma e Gomorra é destruído. Ló consegue sair, né? Deus manda um livramento, os anjos, através da oração de Abraão. E aí ele sai, sua mulher morre, porque ficou no passado. Aí ele vai para a montanha, ele vai para a colina, outra história bizarra. As suas 2 filhas ficaram com medo de não ter filhos, embebedaram o pai. Gente, é loucura. É loucura. Elas embebedaram o pai, tiveram relações com o pai e geraram os 2 povos que contenderam com Israel, os amonitas e os moabitas. Ruth era uma moabita. Do mesmo jeito que Ló foi desleal com Abraão, agora Ruth estava sendo fiel para com Noemi. Redenção. O teu Deus é o meu Deus. Aonde tu fores, eu irei. E ali ela foi. E ela se casa com Boaz, o redentor daquela vida.
que representa Jesus Cristo. Eu profetizo que Deus vai levantar Boaz aí para vocês, viu? Solteiras, Deus vai mandar um Boaz para vocês. Ruth não tinha expectativa, gente, de casar, era uma viúva. A minha equipe colocou até essa foto assim, ó, porque ela estava no campo, colhendo trigo. Certeza que ela não estava com o cabelinho arrumado. Ela estava lá naquela situação, eu vou juntar as coisas aqui para poder levar para Noemi, para a gente poder comer. E no meio da bagunça descabelada, o que acontece? Boaz enxerga aquela mulher. Eles casaram. Aí Deus entrou o quê? Com redenção na vida de Ruth. Vou continuar. Vamos lá. Batseba. Nossa, essa história também ela é complicada. Quanto tempo eu tenho, pai? Não, dá 20. Só 20. Só 20. Vamos lá, gente, 20. Gente, Batseba, essa história, ela é escandalosa. Davi foi lá e viu a mulher, imaginei, a mulher bonita e tal. Ô, gente, os homens estão aí, não olha não, tá? Nada foi pensado em vocês. Imagina aquela mulher, né, toda cheia de curvas, aquela coisa toda, se banhando na água, no rio, no terraço, sei lá o que ela estava fazendo lá fora, que ela não tinha que estar fazendo nada lá fora, ela tinha que estar lá dentro. E aí Davi, loucão, olha para aquela mulher e fica apaixonado. A carne começa a gritar, a iniquidade que pode entrar pelo olhar. Vai no olhar, vai na mente, da mente vai para a alma, da alma vai para a carne. Quando chega na carne, dificilmente a gente consegue segurar. Olha para você ver como é que as coisas vão acontecendo, né? Ele vai lá e manda chamar aquela mulher. E dorme com aquela mulher. Acontece ali um adultério da parte dela. Ele já tinha um tanto de mulher. Eu não sei por que ela não disse não. Eu não entendo por que ela não disse não. Ela engravida. E aí, o que Davi faz? Vai lá e mata o marido dela. Mata o marido dela e pega Batseba para ele. Aquele filho que eles estavam esperando, o Senhor levou. Aquele fruto daquele pecado. Mas depois que eles se arrependeram, porque Deus trabalha com um coração humilde, quebrantado, contrito. E depois que eles se arrependeram, que eles entenderam o quão maligno eles foram, o quão profano eles foram, Deus entra com perdão, Deus entra com a restauração. E aí, Batseba, que foi considerada até então uma adúltera, ela gera Salomão. Na genealogia, olha que interessante, ela é citada como uma mulher. Não foi citado o nome dela. Talvez para que Deus nos lembrasse que esse não é um caminho bom. E realmente não é. E aí chegando, contando mais gerações, a gente chega em Maria. Maria. Nova. Uma menina que estava fazendo planos para a vida dela. Uma menina que estava sonhando, ela estava noiva. E naquele tempo, realmente, o importante era casar. Além de dar continuidade na geração, na descendência, era o costume daquela época. Ela precisava casar, para ela poder estar segura, para poder cumprir com os preceitos. E aí aparece um anjo para ela. E o anjo disse: você foi a escolhida. Você vai carregar o Salvador. E aquela menina diz: tua serva está aqui. Que se cumpra
a vontade do Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu Espírito de Deus, o meu Salvador, que escolheu a sua humilde serva. E aí a gente continua, ela orando, enfim. Ela fala, eu vou aceitar. Ela foi corajosa. Você tem noção do perigo que ela estava correndo? Você tem noção que ela poderia ser apedrejada? Ela teve que fugir, ela teve que se esconder, ela teve que fazer uma série de coisas. Mesmo depois que Jesus nasceu, ela também teve que correr para o Egito, ela teve que, enfim. Mas ela foi corajosa. Ela sabia que aquilo que ela carregava era o plano de Deus, era o projeto principal de Deus para as nações. Por isso, Mateus escreve a genealogia de Jesus, para mostrar como que Deus agiu através daquelas gerações. Aí eu vou entrar no Cronos. Cronos no grego, ele era um titã que controlava os segundos, as horas. Então ele representa o nosso dia a dia, a nossa idade, o dia que vamos nascer, o dia que vamos casar. É o tempo que não para. As coisas estão acontecendo. A gente está trabalhando, a gente está dormindo, a gente volta, a gente paga boleto, lava a louça. Na hora que volta no outro dia, a louça está suja do mesmo jeito. A gente tenta arrumar o cabelo, não dá tempo. O menino chorando, aquela coisa toda. Um tanto de tecnologia. Alexa é o robô que varre, é o robô que agora limpa o vidro, é um tanto de coisa e a gente continua tendo menos tempo ainda. Menos tempo para poder fazer aquilo que precisa ser feito, que é buscar ao Senhor. Talvez você está nesse corre, lava, faz, acontece, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque você está se culpando pelos seus erros. Ou talvez porque você não está conseguindo mais sonhar. Ou talvez porque você não está conseguindo se perdoar. Por isso que eu vim com essas 5 histórias aí. 3 delas escandalosas. Mas que elas entraram no tempo do Senhor. Elas entraram no tempo Kairos, que é o tempo de remissão, que é o tempo profético, que é o tempo de restauração, que é o tempo do Senhor que Ele escolheu para você. Nessa noite, nessa hora, o Senhor te tira desse tempo aqui. O Senhor tira a sua vergonha. O Senhor tira a sua culpa. O Senhor te lava. O Senhor te limpa. E aquilo que estava parado, travado, o Senhor, Ele vai desatar. Olha só, vamos lá. Olha como é que é essa questão do tempo, como que Deus, Ele fala através da palavra dEle. Vamos lá. Tamar, do escândalo à justiça divina. Enquanto ela estava vivendo no tempo ali, normal, ela estava sem propósito, ela era viúva 2 vezes, ela não tinha filhos, ela estava estéril. Mas aí ela agiu, ela deu um jeito, ela tinha que fazer alguma coisa. O Judá não cumpriu com a palavra, aí ao se disfarçar, para poder garantir a sua descendência, Tamar foi conhecida por Judá mais do que justa. Porque ele foi o desleal. E Deus usou esse momento para poder colocar Tamar na genealogia, na linhagem, porque ela entrou no Kairos de Deus. O tempo de refrigério, o tempo onde o profético do Senhor se abre. Raabe, ela estava ali vivendo como prostituta, à margem da sociedade. Ela estava o quê? No tempo do Cronos. Ela estava no tempo dela. Mas quando ela esconde os espias, quando ela escolhe se declarar o Deus de Israel, ela entra o quê? Ela entra no tempo profético.
ela entra no Kairos de Deus. Aí olha, ela foi salva da destruição. Ela se casou. Ela teve um homem que a resgatou, que devolveu para ela a dignidade que ela havia perdido através da sua escolha, que ela tinha perdido ao entregar o seu corpo para tantos homens, tanta iniquidade, tantos demônios passados de geração em geração, porque do mesmo jeito que passa promessa, que passa fé, que passa cultura, que passa intimidade com o Senhor, passa demônio, passa maldição. É por isso que nós estamos aqui no Cronos, mas nós estamos entrando no Kairos. Já foi quebrada toda maldição, já foi quebrada aqui em nome do Senhor Jesus. Calma que eu estou terminando. Vamos lá. Batseba, vivendo no Cronos, ela o quê? O que ela estava? Envolvida com adultério. Não tem outra palavra. Estava se envolvendo numa conjunção carnal que era proibida. Mas quando ela se arrependeu, quando ela reconheceu o que ela tinha feito, quando ela se humilhou, pediu perdão para o Senhor, aí entra o quê? O Kairos de Deus. Deus remindo o tempo dela. Deus fazendo nova todas as coisas. Vamos lá. Em Ruth, da perda a redenção. Ela perde. Moabita, estrangeira, com insegurança, ela fala, não, eu vou confiar no Deus de Israel, no teu Deus. E mediante essa fé, mediante essa confiança, o que Deus faz? Deus traz esse resgate para ela. Ela encontrou favor aos olhos de Boaz. Aí o Senhor faz o quê? O Senhor faz com que eles casem. Aí ela entra o quê? No Kairos do Senhor. Você entendeu? Quando Deus entra, quando Deus, Ele toma o controle, às vezes não é no tempo que a gente quer, mas Ele tem o mundo bem na palma de suas mãos. Vamos lá, Maria, do anonimato à maternidade divina. Quando ela estava no tempo natural, ela era uma jovem, simplória, pessoa que não tinha perspectiva. Mas quando ela entrou no Kairos, no tempo do Senhor, no tempo do Espírito Santo, ela gerou o Salvador. Ela foi escolhida para aquele tempo, como eu e você somos escolhidos para essa geração, para esse tempo. É agora que a gente vai frutificar. Fica de pé. Fica de pé. O que essas narrativas mostram? Que independente do nosso passado, há algo de Deus para mim e para você. Você adulterou, se prostituiu, você teve que fazer uma coisa talvez bizarra como Tamar. Não sei se você está viúva na sua terra e não tem mais perspectiva. A gente falou aqui de mulheres, né, numa mesma linha. Eu não sei qual que é a sua condição hoje, mas eu sei que na hora que Deus, Ele entra, Ele transforma anos em segundos. Ele te dá vitalidade. Você vê Débora, mulheres que estão na melhor idade. Débora, juíza. Ela se levantou quando os homens se acovardaram. Deus nos chamou para esse tempo, para essa geração. Por isso que nós estamos nesse congresso tão cheio. Cada ano tem mais mulheres ainda. Por isso que eu estou falando que a gente tem que ir para o Mineirinho. Olha só. Vamos falar aqui do Kairos de Deus. Quando você lê a Bíblia e vê termos ligados a tempo, datas, estações, você vai falar, é o Kairos de Deus para a minha vida. Vamos lá, Marcos 1,15. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ou seja, o tempo Kairos de Deus é chegado. Busca arrependimento, entra na presença do Senhor, fala, eu creio. Gálatas 4,4. Mas quando chegou a
plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. O tempo é Kairos. Kairos é o tempo. Olha só, quando chegou a plenitude, o tempo do Senhor Jesus. Efésios 5,16. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Kairos. Porque os dias são maus. Enquanto os homens estão nesses dias maus, nós estamos aqui, no Kairos do Senhor Jesus. Nós estamos com a proteção do Pai. Paulo exorta os crentes a discernir e aproveitar o momento. Vamos lá em Lucas. Por que não reconheceste o tempo da tua visitação? O tempo Kairos. Jesus lamenta que Jerusalém não recebeu, não reconheceu o momento oportuno da sua visitação, perdendo aí momentos proféticos com o Senhor Jesus. 2 Coríntios 6:2, no tempo favorável, no tempo do Kairos, favorável, eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. A última agora, Atos 1:7. Não lhes compete saber os tempos, cronos, ou as épocas, kairos, que Deus estabeleceu pela sua própria autoridade. Deus mostra aqui que Ele tem tempos oportunos. Ele tem tempos para poder manifestar esse profético dele. Esse profético, se não tiver um alinhamento da nossa mente com a mente de Cristo, a gente não consegue discernir, não. Não consegue. Estamos suscetíveis a perder o tempo profético do Senhor por causa de pequenas distrações. A gente vê vários homens na história da Bíblia e mulheres que perderam por causa de pequenas distrações. O Kairos de Deus, ele se manifesta. Você com intimidade com o Pai, lendo a palavra dele, devocional. Volta para o seu devocional. Volta a estudar a palavra do Senhor. Quando os acontecimentos chegarem, você vai conseguir discernir. Intimidade com Deus. Intimidade com o Pai. Entrega, arrependimento, louvor, adoração. Porque eu creio que o Kairos do Senhor, Ele está se manifestando sobre as nossas vidas. Nessa noite eu quero ser profeta do Senhor. Pessoas aqui vão ter o tempo remido. Pessoas aqui estão sendo curadas na alma. Pessoas vão sair daqui livre do fardo, livre do peso da acusação das trevas. Você vai dormir. Você vai celebrar a presença do Senhor Jesus. Você que não canta mais vai cantar. Você que não tem sonhos, não tem expectativas, você começa a entrar agora em nome de Jesus no tempo de Deus, no tempo de refrigério, numa nova estação, num lugar de fertilidade, num lugar de abundância, num lugar de destino, de alinhamento com Deus. Vai falando, eu recebo, eu pego isso para mim. O Senhor está remindo o meu tempo. Senhor, tem algo especial para mim. O Senhor tem um projeto. O Senhor tem um sonho. Eu não abro mão, eu vou perseguir esse sonho como Tamar fez. Eu não abro mão da minha bênção. Raabe diz, eu abro mão do pecado, eu abro mão do mundo. Eu quero esse Deus. Eu quero Deus de Israel. Ruth disse, eu largo tudo, as minhas raízes, porque eu quero servir o Deus de Israel. Betseba fala, me perdoa. Eu quero que sejam feitas novas todas as coisas. E Maria se posiciona e fala, eu vou te servir, Senhor. E o nome dela é lembrado de gerações a gerações.